Jesus é bom, não é? Está lindo, maravilhoso, né? Quero agradecer a esse ministério a confiar, né? O Diogo, onde Deus conhecia, cantou nos montes, a gente banda que se não é, e fez esse convite, né? Estamos aqui para cumprir essa missão, bem? Abra aí o livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, bem? Fica tranquilo, não vou demorar, né? Um pouquinho que eu cheguei da oportunidade que eu vi, né, de cada um. Dentro dessa mensagem eu vou contar um pouquinho da minha história, porque alguém precisa ouvir. Amém? Né? Quem acha, diga amém? Livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, diz assim: o Senhor virá por vós, e vós calareis a passagem pelo mar, pelo meio do mar. Diz o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar, divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vós sigam entre nele, e serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e os seus cavaleiros. Amém? Senta-te rapidamente, né? Quem conhece, né? Quem é amante da Bíblia conhece essa história muito bem, né? Livro de Êxodo, capítulo 14, mas todo mundo sabe que começa ali, Êxodo capítulo 3, né? Vai falar do menino chamado Moisés. Aleluia. Todo mundo sabe, né, que a sua mãe vai guardar por 3 meses. Aleluia. Porque todo mundo sabemos que naquela época teve um decreto. Aleluia. A maravilha, né? Oh, aleluia. As mulheres vivem e os homens os meninos eram mortos. Aleluia. Oh, maravilha. Só que Deus tinha que levantar alguém para quê? Para libertar o povo da mão de Faraó. Aleluia. Oh, maravilha. E isso Deus vai olhar para aquele lugar e vai achar graça na vida de quem? Na vida de um menino chamado Moisés. Aleluia. Maravilha. E você sabemos que Faraó vai aumentar trabalho para aquele povo. Só que ele, achando que aumentando o trabalho, ele ia parar a missão que Deus tinha. Só que quanto mais dava trabalho, o povo multiplicava. Aleluia. Oh, maravilha. E hoje não é diferente, amém, irmão? Aleluia. Foi falado aqui, né? Sabemos que a luta, a provação, a perseguição, às vezes, no meio da caminhada, a gente vai pensar em desistir, vai pensar em parar, mas só que Deus vai falar bem claro: oh, aleluia, no mundo terei aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu lhe ajudarei. Mas para eita, meu Deus do céu, para ajudar nós temos que fazer o quê? A nossa parte. E muitas vezes nós colocamos na mão de Deus e fica sentado dentro. O que é para nós fazer, Ele não vai fazer, mas o que é para Ele fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Oh, maravilha. E Deus tinha uma missão. Com a missão libertar o povo da mão de Faraó. Meu Deus do céu. E a sua mãe vai guardar por 3 meses. Aleluia. E de repente, nessa noite, você vem nesse lugar querendo uma resposta, querendo uma provisão, querendo um milagre, e você não está entendendo por quê
que tu está passando essa grande luta, essa grande provação, eu costumo dizer que nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê que tu está passando por essa provação. Eita, aleluia. E o culto é culto de missão. Eita. E a primeira missão, sabe onde começa? É dentro de casa. A primeira missão começa dentro de casa. Aleluia. Né? Muitas vezes nós vamos para a igreja e ouve que Deus tem que vai levar a gente para outro país. Sim, Ele faz, mas a primeira missão é dentro da tua casa. Aleluia. Você percebe que quando Moisés vai matar alguém e vai enterrar debaixo na areia, e é descoberto, o que é que vai acontecer? Aleluia, ele vai ter que fugir para onde? Ele vai ter que fugir para o deserto. Só que, como eu falei, nada é por acaso. Deus tinha o quê? Um propósito de que levantar Moisés para quê? Para libertar aquele povo. Só que Deus não manda ninguém para a guerra se antes o quê? Preparado. Aleluia. Oh, maravilha. Então Moisés agora vai para o deserto, porque é descoberto o que ele vai esconder na areia. Aleluia. E sabemos que lá naquela época, que aquele que igreja a lei, qual era o decreto, era morte. Então Moisés vai fugir para o deserto. Só que quando Moisés vai para o deserto, só que Deus vai fazer uma mudança na vida de Moisés. Deus vai preparar Moisés para quê? Para uma grande missão, porque sabemos que cuidar de água não é fácil. Eita, meu Deus do céu, você que tem uma chamada de liderança, você pegue isso nessa noite. Deus vai te preparar. Oh, aleluia. Deus não vai mandar você para a missão antes de preparar você. Aleluia. Elevanto, rebiasca, lamandaragaio. Antes de mandar você para uma missão, Ele vai te preparar. É por isso que tem escola dominical. Para quê? Para nós aprender. Aleluia. Eita. É para nós aprender. Eu sei que é uma luta para levantar demais. Se provavelmente se a escola dominical for de 9 às 11, né? Porque tem algumas igrejas que é de 9 às 11 e algumas é uma hora antes do culto, depende. Aleluia. Então, mas de manhã eu sei que é uma luta para levantar. Simplesmente no tempo frio, o tempo chuvoso, para levantar da cama, eu sei que é uma luta. Mas nós temos que vir para a escola dominical. Para quê? Para aprender. Eu não posso ensinar uma coisa, aquilo que eu não aprendi, não tem como. Então você percebe que Moisés, ele agora vai aprender com quem? Com Jesus. Aonde? No deserto. Ele aprendeu no Egito, melhor escola, melhor estudo. Só que o que ele aprendeu no Egito não significa o que ia ser usado no mundo espiritual. Aleluia. Porque as armas material não podem interferir as armas do céu. E qual é as armas do céu? É jejum, é oração, é separação, é a palavra. Então tudo tem um preparamento. Para quê? Para ir para a guerra. E quando eu falo isso, oh meu Deus do céu, vai falar lá em Efésios 6, 10, todo mundo sabe, a armadura de Deus. Aleluia. Porque o maior ataque, o maior campo de batalha, sabe o que é? É a nossa mente. Aleluia. E você percebe que aonde o diabo está trabalhando muito aonde? É na mente. Colocando o que? Depressão, espírito de loucura. Aleluia. Por quê? Porque há uma guerra na mente. Aleluia. E muitas das vezes nós não tem discernimento, então fica meio difícil
difícil, quando é anjo do Senhor e quando é Satanás falando, aleluia, porque aparentemente o diabo lhe apresenta um prato lindo, maravilhoso, achando que é Deus, nós entra dentro do problema, e quando é para sair do problema, já é tarde demais. E aleluia, aí começa, sabe o que é? Liga para o pastor, liga para o missionário, liga para o evangelista, para o obreiro, para o ciclo de oração, para quê? Ora pela minha vida, porque eu não estou aguentando. Aleluia, oh maravilha, você percebe? Então tudo tem o quê? Um preparamento. Então você que tem uma chamada de liderança, tem que se preparar, porque o ataque vem numa hora que a gente não está esperando e não está preparado. E o que é que acontece muitas das vezes? A gente abandona o Senhor. Sabia disso? Aleluia. E Moisés, ele aprendeu lá no deserto. Primeira coisa que Deus fez o quê? Com Moisés? Preparou um casamento para Moisés. E junto com preparar o casamento, Deus vai ensinar para ele como se cuida, como se zela. Aleluia. E ele vai chegar na beira de um poço, né? Aleluia, vai se assentar. E a filha de Jetro vai vir com o rebanho para quê? Para dar de beber. Aleluia. E ele está sentando e está vendo alguém vindo com muitos rebanhos. Aleluia, oh maravilha, oh glória. Só que no meio desse cenário também você percebe que vai vir aquele grupo que gosta de tomar coisa dos outros. Eita, oh aleluia. E Moisés não vai deixar o quê? Aqueles homens mexer naquele rebanho. Eita. E por causa daquele ato que Moisés vai fazer, eita, Deus vai preparar o cenário. Aleluia. Eita. Aí a filha de Jetro chega em casa e fala: pai, hoje algo aconteceu, algo diferente lá naquele poço. O que aconteceu, minha filha? Eu estava lá levando o rebanho de um moço, sentado na beira do poço, né? Como sempre, aqueles homens que vêm, e esse moço levanta e vai defender. E cadê esse moço? Aleluia, onde ele está? Aleluia. Eita. Busca Moisés para quê? Para comer pão com azeite. Eita. Tudo já era o quê? Permissão de Deus. Eita. Por quê? Tinha que preparar para uma missão. Só que ele não podia despreparar. Não pode. Eita. Porque a missão não seria fácil, não seria mole. Eita. Meu Deus do céu. Eita. Não seria fácil. Eita. Então tinha que preparar ele. Como que é preparar ele? Eita. Então eu vou colocar ele. Quer ver uma coisa? Você fala assim: Senhor, me dá paciência. O que Deus vai fazer contigo? Eita. Tu pede paciência? Vai colocar uma luta. Eita. Para quê? Para testar o que você pediu para ele, paciência. Aí de repente, por isso, tem que tomar muito cuidado com o que você fala para Deus. Senhor, eu quero. Tá. Porque tudo que você pede, antes de ele te dar, ele vai te provar. Ele vai te testar. Para quê? Para ver se você está capacitado e apto para receber aquilo que você pediu para ele. Só que aqui com Moisés não pediu, Moisés foi escolhido. Eita. Aleluia. E Deus tinha que usar alguém para libertar o povo. Eita. Então tem diferença. Quem é chamado e quem é escolhido. Aleluia. E quem é escolhido, ele não tem opinião própria. Não. Uma vez que é escolhido, irmão, esquece. Ei, querendo ou não, se Deus te prometeu que vai te colocar no grupo das irmãs, como é que você falando não, ele vai fazer, vai criar um caminho para te colocar no grupo das irmãs. Eita,
Elevará Sandará. Remindo reviaçado. Eu não quero estar no grupo dos varões. Ele vai criar uma situação para você parar no grupo dos varões. Eita. Aleluia. Eu não quero tocar instrumento. Ele vai criar uma situação para tu parar no instrumento. E de repente do nada Deus coloca dentro de você para tu querer tocar instrumento. Tu acha que é de ti? Não, é Deus criando. Mas quando a obra está precisando, aí o negócio começa. Eita. Irmão, todo mundo é útil na obra de Deus. Todo mundo é útil na obra de Deus. Seja para limpar o chão, seja para ficar na portaria, mas é útil. Eita. Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Não. Porque lá fora tem gente precisando de nós. Mas é de qualquer maneira? Não. Vai ter preparamento. Porque o que tem aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro você já está guardado, já está colhido. Eita, lá fora não. Eita, tem que estar preparado. E muitas vezes não está preparado por não, só está preparado por sim. Só que o não também é bom de Deus. Só que nós quer sim, que não. Eita, aleluia. Você percebe que Moisés, ele foi bem preparado. E como que Moisés vai chegar lá em cima do monte? Eita, Deus precisava se apresentar para ele, precisava se revelar para ele, mas como que ele vai levar Moisés lá em cima? Eita, ele vai permitir que algum animal do rebanho se perde. Aonde? Aonde Deus queria que Moisés chegasse. Eita, eleva a raça. Percebe que alguém mandou uma mensagem para você e falou assim: vamos ali comigo, só que não se fala onde é. Eleva a raça. E quando você chega lá, você se depara com aquele cenário. Eita, eita. Ei, meu Deus do céu. Mas alguém que te chamou, eita, só foi um canal. Para quê? Para tu estar onde Deus queria. Eita, aleluia. Não sei se vocês estão entendendo essa mensagem. Aleluia. Quando Deus quer, Ele prepara um cenário e coloca aonde Ele quer que você chegue. Eita. E querendo ou não, você vai ter que fazer o que Deus mandou tu fazer. Porque se tu não fizer, tu vai permanecer no vento que você está, na prova que você está. Está orando, está jejuando, está buscando e nada está o quê? Melhorando. Porque às vezes Deus mandou você fazer e tu não quer fazer. Deus deu uma ordem e tu falou: não vou fazer, não quero, não estou afim. Não tem problema não. Mas sabendo que a decisão que você tomar também tem que estar pronto. Eita, aleluia. Irmão, quem é escolhido não tem opinião própria. Vai ter que fazer o que Deus mandou fazer. E eu tenho certeza, se tu chegou nesse lugar hoje, é porque Deus tem um propósito contigo. Ele tem um negócio contigo. Se tu chegou nesse lugar, passou por essa porta, eu tenho certeza que não é em vão nesse momento. Ele levará sai. Só tem que entender para qual a missão que Deus te chamou. Aleluia. Eita, meu Deus do céu. Tem que entender para quê, qual é a área que Deus quer que você faz. Moisés era para cuidar daquelas ovelhas, porque que estavam na mão de Faraó. Oh, aleluia. Eita, então Deus precisava de alguém para quê? Para transmitir a mensagem para aquele homem. Aleluia, meu Deus do céu. Eita, e nessa noite não é diferente. Deus está preparando você para quê?
para você levar o recado lá para a tua casa. Eita! Ainda que não acredite em você, ainda que não leva fé em você, mas continua pregando a palavra de Deus, continua falando do amor de Deus. Eita! Irmão, eu falo isso porque eu sei que eu estou te falando. Elevando revasse como dure a sé, enviando repiacalabandure a sabe. Quem olha para mim assim, sou muito novo, né? Aleluia. Eita. Meu Deus do céu. Oh, glória. Eu sou um menino que eu fiz 38 anos esse ano, 25 de agosto. Aleluia. Só que eu não sou brasileiro. Aleluia. Eita. Glória. Eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 5 anos de idade. Esconde isso. Eita. Eu nasci lá, que minha mãe era bruxa e meu pai era bruxo. Você percebe que eu já cresci num lar, já um lar quebrado. Um lar assim, quem olhava para aquele cenário assim, dali não vai sair nada. Aleluia. Só que Deus vai olhar para dentro dessa família e vai achar graça de levantar alguém. Para quê? Para ser um canal para alguém vir para o Evangelho. Eita. E Deus vai olhar para a minha vida. Irmão, morei na mão de crente, mas não queria ser crente. Eu ia para a vigília, eu ia para monte, consagração, culto matutino, que é 5 horas do matutino, que tem esquerda, você já sabe. Só que eu não queria ser crente. Eita. Aonde tinha movimento eu estava. Aonde tinha língua estranha eu também estava. Opa. Aonde tinha mistério eu também estava. Eu não queria ser crente. Aleluia. Eita. E eu, quando eu cheguei aqui em Nova Iguaçu, para 6 para 7 anos, né? Ali na Rua perto do Campo do Carvão. Aleluia. Nós vai crescer, né? Aleluia. Com 10 anos eu começo a trabalhar. Com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17 e 18 anos. E, né, quem é da antiga vai saber o que eu vou falar. E toda a festa da Baixada Fluminense, eu estou falando, eu estava presente. Todas. Eita. Aleluia. E Deus falou: Deus sempre usava alguém. Eu tenho um negócio contigo. Eu tenho uma obra contigo. Sabe o que eu falava? Sou muito novo. Quando eu ficar velho, eu vou para o Evangelho. É isso que eu falava. Irmão, eu respeito muito pessoas de cabelo branco. Tem gente que não dá ângulo, mas eu estou. E de repente eu comecei a me misturar com algumas pessoas que não eram para misturar, né? Aleluia. E eu comecei a trabalhar de dia e de noite ir para lugares que não eram para mim ir. E eu estava naquele ambiente. E aquilo começou a entrar dentro de mim, eu comecei a gostar. Eita, esse é o negócio. Vamos ali. Acompanha comigo. Eita, oh aleluia. E começou o nome soar pela região, a má fama. Eu não fazia, mas eu andava com quem praticava. Aleluia, né? Então, já começaram a dizer que eu fazia, mas eu não fazia. Mas aquilo começou a emprenhar, né? Aleluia. E minha mãe, como sempre, fazendo mal. Meu pai fazendo mal. Aleluia. Oh meu Deus do céu. E vai começar agora a suar na região. E o diabo assoprou o nome da minha mãe. E começou a vir pessoas para consultar com a minha mãe. Como eu falei, eu morava na mão de crente e não queria ser crente. Mas por quê? Eu via muito crente consultar com a minha mãe. Muito. Simplesmente assim, líderes
culto de libertação, ia conversar com a minha mãe antes de ir para o culto. Só que a minha mãe não andava assim. Quem olhava para ela não dizia que minha mãe era bruxa. Por quê? Ela andava de saião, com a Bíblia maior que a minha, grandona, lá no braço, e dava paz. E todo mundo dava paz para ela, eu puxava a saia. E dizia, rapaz, ela não é crente não. Eu não falava. Só que os outros ela dava paz, e os outros respondiam achando que ela era o quê? Que ela era da igreja, mas não era da igreja. Aleluia. E eu que denunciava a minha mãe. Só que ninguém levava fé. E quando eu cheguei a uma certa maturidade no Evangelho, né, os pastores que eu vi lá atrás consultar com minha mãe, e viu eu no Evangelho, ficava sem graça. Eita. Por isso que dentro da palavra vai dizer um homem chamado Pedro, né, que andou 3 anos, achava que era convertido e não era convertido. E hoje não é diferente não. Tem gente que está no Evangelho achando que é convertido, não está. Quer ver como? Pisa no pé dele, tu vai saber se ele é crente mesmo. Pisa no pé dele, vai saber se ele é crente mesmo. Porque, irmão, crente verdadeiro mesmo, ele não vai discutir, ele não vai brigar. Ele vai para onde? Para o joelho. Porque ele sabe que tem um Deus que vai fazer por ele, por ela. Mas no calor da emoção, da caminhada, nós ficamos cegos e esquecemos que Deus faz por nós. E nós temos que fazer? Entra na carne. Mas por quê? Porque tem aquela passada assim, ó, filhinhos, não pegueis. Mas se pegar, tem o quê? Um advogado. Aleluia. Mas pensando que estamos no ano, filhinhos, não peguei. Primeiro, mas depois falar, não, mas se pegar, tem um advogado. E isso muitas vezes nós queremos levar o quê? Para quê? Para maciar o nosso ego. Que quando Deus levanta alguém para corrigir a gente não aceita. Aleluia. A gente vai falar como que a pessoa está na cara, ou endemoniado, mas às vezes é Deus corrigindo a gente, chamando nós para o caminho, porque a gente acha que está no caminho, está fora do caminho. Aleluia. Então, irmão, eu vou falar para você, eu tenho muito trabalho para estar no Evangelho. Mas eu falo para você, tudo que Deus tem prometido e prometeu, está se cumprindo. Quando me converti verdadeiramente, primeira prova que eu passei, sabe qual é? Fui expulso de casa e fui morar lá no 7 Cateçado. Quem conhece a minha mesquita? Fui morar lá em cima. Eu morei praticamente quase 1 ano lá em cima. Quase 1 ano. Eu subia 5 vezes aquele monte ao dia. Você percebe um jovem novo com esse problema. Mas eu sabia que Deus tinha um negócio comigo. O que é que eu fiz? A tristeza, a amargura, eu transferi no mundo espiritual. Que eu vou buscar, eu vou me revestir. E eu falo, você, eu sinto verdadeiramente tem um negócio comigo, então prova para mim. Eita, aleluia. E Deus começou a fazer. Eu ia para as igrejas e Deus fazia. Realmente Deus tem um negócio comigo mesmo. Muitas das vezes eu tentava colocar o que? Desânimo, porque não, irmão, ninguém é santo. Pega isso. No meio dessa caminhada, sempre uma hora vai vir para quem desistir, vai vir para desanimar, mas não desanima. Não, ainda que a casa vai a pique, mas não desanima. Não desanima. E não muda o telefone na terra um ano. Então prova vai ter, luta vai ter, perseguição vai ter, e muitas vezes não é de longe, é perto. É isso que tem que estar preparado.
Porque nós focamos de um lado, mas a outra vem para o outro. Ah não, eu vou focar só no fulano. Não, tem que focar em tudo, a tua falta. Porque na hora você não está preparado. Moisés nunca imaginaria que ele ia lidar com aquele povo, mas estava sendo preparado. E eu não sabia que Deus tinha um negócio comigo. Mas eu falo para você, minha mãe se converteu, o meu pai se converteu. Não foi fácil não, irmão. Não foi fácil. Porque a minha mãe, porque tem gente aí que confunda pai de santo, mãe de santo, bruxo e bruxa. É diferenciado. Pai de santo e mãe de santo é obrigado a ter terreiro de macumba. Aleluia. Bruxo e bruxa não. É dentro de casa, um quarto separado, e não pode ter porta, tem que ter um lençol branco. Aleluia. E bruxo é grau maior. Aí ele fala, magia negra, trabalho de voodoo, sacrifício humano, é coisa pesada. Aquele negócio, só que botar na internet, aquele negócio lá na África é verdade, tá? Aquilo não é fantasia, aquilo não é montagem não, aquilo é real. Aleluia, aquilo é real. Aquela palha que você vê voando, não tem ninguém dentro, aquilo é real. Aquilo é real. Aleluia. Oh glória. Então você percebe para me terminar, irmão, se Deus tem uma chamada contigo, não tem como você correr. Não tem. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Fique de pé. Eita. Então você percebe que Deus tem um negócio contigo. Se você chegou nessa noite, eu quero dizer para você, Deus tem um negócio contigo. Aleluia. Fica ciente disso. Se tu passou por essa porta, é a noite da tua vitória. Mas Ele vai te preparar para tu receber a tua vitória. Se você ainda não recebeu, porque tu ainda não está preparado, não questiona, mas adora. Aleluia. O tempo que você vai perder para reclamar, vai adorando, vai fazendo. Oh meu Deus do céu, para quê? Para a tua vitória chegar mais rápido. Porque muitas vezes o questionamento atrapalha, oh meu Deus do céu, o agir de Deus na tua vida. Vamos orar, vamos levar o microfone, bem? Vamos orar. Deus, amado Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus eterno, eu quero entregar esse povo que vieram aqui, Senhor, nesse lugar, nessa noite. Senhor, eu tenho certeza e convicção que não vieram em vão. Senhor, eu tenho certeza que a cada um correspondeu a cada um as suas orações, as suas petições nessa noite, Deus. E eu tenho certeza que não estão sendo de mão vazia nessa noite, não. Eu tenho certeza que cada um está saindo com teu milagre. Aleluia. Oh glória. Então não deixa de fazer o que Deus mandou você fazer. E, aleluia. Eu continuo falando, a primeira missão é dentro da tua casa. A primeira missão é dentro da tua parentela. A primeira missão é dentro do teu pai. Aleluia, oh maravilha. De acordo com o teu esforço, é assim que Deus vai trabalhando e vai operando. De acordo com o que você vai fazendo para Ele vai fazendo para ti. Oh aleluia. Então não deixe que ninguém despreze você. Você tem dono. Você tem dono. O dono é Jesus. Jesus é teu dono. Oh meu Deus do céu. Aleluia. Oh meu Deus do céu. Aleluia. Você tem dono. Ele levará você não está sozinho, você não está sozinha. No momento da aflição, chama Ele. No momento da tua amargura, clama Ele, que Ele vai te ouvir e vai te responder.
Oh meu Deus do céu. Então Deus, meu Pai, da noite desse dia, Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, a minha oportunidade nesse lugar, Deus. Consegui chegar nesse lugar e cumprir a tua missão nesse lugar. Então Deus, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, seja com teus filhos, meu Pai, nesse lugar, Deus. Eu sei, meu Pai, que uma grande obra ainda tem nesse equilíbrio, acabando, repiadaragaio, é nubre a calaio, diploma darado, repia, dobre revive da acabado, nesse equilíbrio, nubre a daí, que diminua. Então, Deus, meu Pai, na noite desse dia, Deus, preenche esse vazio, preenche esse vazio aí nesse calavara. Então, meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer em nome de Jesus. Bate palma para Jesus, Deus, oportunidade em nome de Jesus.